estava empolgado, compartilhando e compartilhando sem parar, até que, nesse momento, no momento de glória, no momento de tanta unção, no momento de tantas maravilhas, no momento do avivamento, do fogo, do poder, da glória de Deus, do compartilhar, do ensino da palavra, esse jovem chamado Eutico, ele cai do terceiro andar, vai até o chão, e aquele momento da palavra de Paulo é interrompido, porque alguém está morto no local. E minhas amadas, o Senhor tem falado muito comigo a respeito desse texto, porque para nós transformarmos, para nós sermos instrumentos de Deus, nessa geração, nos nossos dias, nós não podemos dormir. Nós não podemos dormir, tirar um cochilo sequer que nos distraia daquilo que Deus está fazendo. E o fato é que Deus está se movendo em toda a terra. Deus está se movendo aqui em Teresina. Aleluia! Eu sei que nós temos mulheres aqui de outros lugares, mulheres até de outras regiões do Brasil, mas eu acredito que essa visão, eu acredito que Teresina está experimentando um avivamento. Quando nós olhamos de longe o que Deus está fazendo, não só pela Igreja Angelim, mas em outros ministérios que estão sendo inspirados por este ministério também, nós cremos que não é tempo de dormir, não é tempo de cochilar. Quando alguém estiver no lugar e a glória de Deus estiver se manifestando, é tempo de abrir os olhos, é tempo de estar atento, porque Deus está fazendo coisas novas. E se você dormir, você pode morrer. Eu acredito que nenhuma de nós aqui queira morrer. Morrer só se for trasladadas, só se formos levadas como Elias foi. Mas não de desleixo, não de omissão, não dormir o sono da morte, como a palavra nos adverte muitas vezes. Amadas, Deus deu a nós mulheres, nós chamamos de um sexto sentido. A mulher, ela tem uma sensibilidade que os homens não têm. Ela tem uma percepção que não foi dada ao sexo masculino. E nós precisamos canalizar esse sexto sentido, que na verdade sabemos que é o discernimento do Espírito. Nós precisamos canalizar isso para entendermos o que Deus quer que nós façamos, qual é o nosso papel, qual é o seu papel naquilo que Deus quer que você faça, na obra que Ele está realizando. Quando nós olhamos ali em Gênesis 3, depois de Deus já haver criado tudo, todas as coisas, e já haver também trazido à existência o homem e a mulher, a primeira família, nós encontramos então em Gênesis 3 o relato da queda. Minhas amadas, perceba que Adão foi aquele que já tinha um relacionamento com a criação. A palavra diz que Deus deu a ele autoridade para que ele batizasse, para que ele nominasse a cada animal. Ou seja, ele já tinha um relacionamento, ele estava ali no jardim primeiro, até que ele disse: Senhor, Deus viu a necessidade dele de se relacionar com alguém que fosse carne da sua carne, osso dos seus ossos. E então Eva foi lhe dada de presente. E só quando ela chegou, foi que ele suspirou, ele disse: nenhum animal mais lindo, nada se compara a esse presente que Deus me deu, a mulher, Eva. Queridos, queridas, em Gênesis 3, algo muito importante está para todas nós, para que nós estejamos atentas e prestemos bastante atenção. Não foi Adão que percebeu a presença da serpente ali no jardim. Foi para a mulher que a serpente foi se apresentar. Talvez a mulher percebeu a movimentação e viu que a serpente estava se aproximando, estava chegando. E assim, muitas vezes acontece conosco. Nós mulheres, nós percebemos a serpente rondando a nossa casa.
Nós percebemos como muitas vezes os homens não percebem algo que está vindo para destruir os nossos lares, destruir os filhos, destruir o propósito de Deus para nós. Foi a mulher que viu, foi a mulher que percebeu, e foi a mulher que a serpente se dirigiu. Isso é bom. Até essa parte do texto, da descrição, é bom, porque é isso mesmo que Deus quer de nós. Ele quer que nós estejamos atentas, Ele quer que nós estejamos acordadas. Deus quer, foi Ele quem nos deu esse discernimento, foi Ele quem nos deu essa percepção. Ele quer que nós usemos isso, essa arma poderosa, para colocar tudo em suas mãos, e Ele então pelejar por nós as nossas guerras. O fato é que nessa linha tão tênue entre conversar com a serpente e ser persuadida pela serpente, esse foi o perigo que Eva correu, e foi nessa armadilha que ela caiu. Ela viu a serpente, ela viu o mal se aproximando. Ali ela começou a conversar com a serpente, que é a representação do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. A serpente começou a colocar dúvida no coração de Eva. E aqui eu quero dizer algo a você, minha querida. Quando a serpente vier, quando o inimigo vier, a gente não fica batendo papo com ele, a gente não fica conversando com ele. A gente luta com as nossas armas espirituais, a gente corre para Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente se consagra, porque com o inimigo a gente não conversa. Contra o inimigo a gente peleja, a gente batalha, não na nossa força, mas na força do Senhor. O problema foi que Eva dormiu, Eva não percebeu no perigo que ela estava, o perigo que estava lhe cercando. E eu oro para que em nome de Jesus, eu e você, essas mulheres que se levantam para influenciar, eu espero que nós saiamos daqui com os nossos olhos espirituais abertos, não para ficar dando conversa, fazendo entrevista com o diabo, fazendo entrevista com demônios, ou conversando coisas que não devem ser conversadas, mas eu oro para que nós saiamos daqui prontas, preparadas, munidas, vestidas da armadura de Deus, para não dormir, mas despertarmos para o bom propósito de Deus para nós. Você sabe, Eva caiu no conto da serpente, porque não vigiou. A palavra diz: orai e vigiai, orai sem cessar, vigiai, porque os dias são maus. Minhas queridas, não é tempo de trocar a palavra de Deus por outras coisas, não é tempo de perder tempo, é tempo de despertar, é tempo de levantar, é tempo de influenciar, é tempo de vigiar e de zelar pelo nosso jardim, que é a nossa casa, pela nossa própria vida, pela nossa história, zelarmos pelo chamado de Deus para cada uma de nós. Quando nós olhamos para a história da rainha Esther, aquela mulher quase dormiu. Tem mulher que está aqui e está assim, quase está dormindo. Deus trouxe você no tempo certo, porque você estava quase para perder, quase para cair do terceiro andar, mas Deus te trouxe aqui para te despertar. Ele não vai deixar você dormir. Deus te ama muito para deixar você morrer. Ele quer que você viva e viva os sonhos dele para você. Esther não tinha a menor possibilidade de ser um dia rainha. Ela não vinha de uma linhagem real. Você sabe, na monarquia existe um protocolo real. Nós acompanhamos aí recentemente o casamento real no ano passado, ou há 2 anos atrás, não me lembro bem. Existe um protocolo, e a rainha Esther não estava de maneira nenhuma dentro desse protocolo. Mas o fato é que Deus lhe queria ali. Ele queria colocá-la, estabelecê-la naquele lugar. E sem me demorar muito, porque eu creio que muitas aqui conhecem a história de Esther e como ela galgou aquele cargo, como ela chegou até aquele lugar. E minhas queridas, o fato é que Esther estava ali no palácio. Ela chegou aonde sempre quis chegar, como eu e você, quem sabe, um dia chegamos aonde sempre quisemos chegar. Mas a gente vai se embebedando, a gente vai se embriagando com
os perfumes, com as especiarias, com os banhos, com os sais de banhos. A gente vai se iludindo com as servas que vão nos servindo, e a gente acha que tudo é pra gente, quando na verdade tudo existe para um propósito. Tudo é para servir a Deus. Esther não estava ali simplesmente para ser a rainha e algo que tivesse fim em si mesmo e na sua posição. Ela não podia dormir, ela não podia esquecer que havia algo, havia uma missão, e você não pode esquecer. Quando você passar nessa faculdade que você tanto está orando, você não pode esquecer que foi Deus quem colocou você nesse lugar, nesse meio acadêmico. Quando você conseguir aquela promoção, quando você conseguir aquele emprego, quando você chegar nesse lugar de influência, quando você tiver tantos mil seguidores atrás de você nas mídias sociais, não esqueça que nada é por você, mas é tudo por Ele. Tudo veio dEle e tudo volta para Ele. Existe uma canção da pastora Ana Paula Valadão que diz assim: nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Nunca esqueça, não durma. Não durma o sono da indolência, não durma o sono da omissão. Não, esteja bem atenta para o que Deus está fazendo. Ali, nos tempos de Esther, no reinado do rei Assuero, havia um homem, um personagem que é a figura de Satanás. Ele queria destruir, ele tinha raiva do povo judeu, porque havia um judeu que estava incomodando a sua honra, o seu ego. Toda vez que Amã passava na frente de Mordecai, o tio da rainha Esther, Amã reclamava porque ele não tinha honra. Mordecai não se dobrava, não se prostrava para adorá-lo, e por causa disso, Amã, aquele homem importante no reino de Suzã, ele ficou extremamente incomodado, e ele então desenhou, articulou um plano para que todo aquele que não se prostrasse, para todo aquele que não o adorasse, ou também não obedecesse o decreto do rei Assuero, fosse exterminado, fosse morto. E a palavra diz que aquele homem, ele articulou tudo, ele preparou tudo, ele preparou uma forca, porque ele queria que aquele homem, Mordecai, fosse morto naquela forca. Enfim, havia um projeto, como hoje na nossa sociedade, nesse sistema do mundo, existe um projeto para destruir famílias, para destruir o seu filho. Existe uma ideologia, tal qual aquele tempo, ainda hoje existem influenciadores e influência maligna. Mas nós somos como Esther, nós estamos atentas ao que está acontecendo. Queridas, parece que por um momento Esther se desviou. Mordecai foi até a ela e disse: Esther, existe um decreto, algo lá fora do palácio está acontecendo, mas você está nesse lugar aí importante, você pode fazer alguma coisa pelo seu povo. E Esther tem medo, normal, legítimo, porque a palavra diz, e é um protocolo também real, que se o rei não chama a rainha e ela entra na presença dele sem ser chamada, ela pode ser morta. Então ela teve medo, ela como que se negou a fazer aquilo, a fazer algo pelo seu povo, a deixar que a sua influência, que o seu papel ali fosse exercido no tempo e no modo certo. Mas o seu tio Mordecai, que tem total participação na sua entrada no reino, foi ele quem a chamou, foi ele quem a indicou, foi ele quem a avisou e a preparou para o desfile no qual ela foi eleita para ser a rainha. Aquele homem disse: Esther, existe um projeto maligno e você pode fazer alguma coisa por nós. Ela teve medo, ela disse: eu não posso fazer, eu não posso entrar na presença do rei. Mas ele disse: Esther, não pense que por estar aí dentro você está protegida. Não pense que por ser a rainha você também ficará de fora. Você morrerá junto com o seu povo. E o fato é, minhas queridas, que Esther, que estava quase dormindo,
deixando que a sua influência, o seu poder, a sua voz não fosse usada para algo, para aquilo que Deus queria de verdade. Foi um quase. Mas aquele confronto despertou Esther. Eu acredito que nesses dias, desde ontem, você está sendo confrontada, você está sendo avisada, você está sendo alertada a não cochilar, mas a entrar sim. Ainda que me custe, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero usar a minha voz, eu quero usar a minha influência para abençoar a vida das outras pessoas. E minhas queridas, é tão interessante o jogo no qual Amã se deixa envolver. Quando o inimigo pensa que ele que está ganhando, que ele que está à frente, a rainha tem uma estratégia. Ela diz: chama todo mundo então, vamos orar, vamos jejuar, porque Deus vai me dizer o que fazer, e eu vou conquistar o favor do rei. São dias de buscarmos o Senhor dessa maneira. São dias quando você tiver medo, quando você tiver tomada pelo pavor, sem saber como fazer, tendo que arriscar a sua vida, arriscar a sua cabeça, como Rainha Esther teve de fazer. Esse é o momento de buscar o Senhor. Esse é o momento de clamar, como nós cantamos aqui: ao teu nome clamarei. Se o medo me cerca, eu sei tu és fiel, tu não vais me deixar, Senhor. E quando Amã achou, o inimigo achou que estava tragando Esther, quando o inimigo achou que ia destruir o povo, Deus encheu Esther de sabedoria, lhe deu visão, lhe deu estratégia. Aquela mulher não dormiu, aquela mulher não cochilou. E então, ao final da história, a forca que Amã preparou para destruir o homem de Deus foi a mesma forca na qual ele foi morto. Amadas, não é preciso sujar as nossas mãos. Quando nós entregamos tudo a Deus, quando nós nos dispomos, quando nós clamamos, porque a palavra diz que todo aquele e toda aquela que chamar o nome do Senhor será salvo. Essa é a verdade da nossa vida. Esther não teve que sujar as mãos, ela fez a coisa certa. Ela despertou, e foi no joelho, foi na consagração, foi na busca, que ali o Senhor lhe deu as armas, e aquela mulher venceu aquela guerra. Como você, como eu, vamos vencer as guerras que têm vindo contra nós. A palavra ainda fala de Jael, uma mulher que não é citada em nenhum outro momento da palavra de Deus. Contemporânea de Débora, a mulher que Deus levantou para julgar Israel, uma mulher abençoada. A palavra diz que naquele tempo o povo estava sendo perseguido, o povo de Deus estava lutando, e Sísera era o inimigo do povo de Deus. Aquele homem estava vindo com toda a sua fúria, com toda a sua força, com todas as suas ameaças, para cima dessas mulheres, para cima de todo o povo. E é interessante que a palavra diz, ali no livro de Juízes, conta essa história, em Juízes 4, se eu não me engano. A palavra diz que Sísera, esse inimigo, esse combatente, ele parou para descansar em algum lugar, depois de já haver travado algumas batalhas, estava cansado, e ele entra então na tenda de Jael. Aquela mulher que certamente temia ao Senhor, aquela mulher que estava atenta à movimentação, ao que estava acontecendo, aquela mulher que não dormiu no ponto, mas estava preparada para ser usada por Deus no tempo certo. E a palavra diz que aquele homem entra na sua tenda pedindo ajuda, pedindo um lugar para descansar. E Jael, que já sabia o que estava acontecendo, permite que aquele homem entre na sua tenda. Ela não diz nada, ela apenas deixa, ela não teve medo. Eu creio que o Senhor foi guiando, o Senhor foi trazendo a paz, a confiança e a estratégia que ela devia usar. Ela não expulsou o inimigo, ela não brigou com o inimigo, não expulsou da tenda dela, mas ela deixou que ele entrasse. E ali ele se sentiu seguro, ele achou que estava num lugar de paz. E quando ele cochilou,
Quando ele entrou em sono, então a palavra diz que Jael, com a estratégia, com as armas que Deus lhe deu, destruiu o inimigo por completo. Não foi a um homem, não foi a outra pessoa, não foi a um general, a outro general muito bem armado, forte, capaz, mas foi uma mulher simples, que percebeu a movimentação e ali viu o inimigo no seu colo. E então, na hora certa, aquela mulher venceu o inimigo não só da sua casa, mas o inimigo de todo o seu povo. Queridas, quem tem que dormir é o inimigo, não somos nós. A verdade é que nós estamos dormindo, nós estamos cochilando, nós estamos perdendo o time de Deus, e o inimigo tem vencido a muitas de nós em muitos momentos. Mas a minha oração, eu vim aqui dizer essa noite, é o inimigo que vai dormir no seu colo, é o inimigo que vai morrer em seus braços, porque você não vai cochilar, você não vai deixar que ele vença a você e ele vença a sua casa. Eutico, o jovenzinho ali de Atos 20, ele dormiu no momento errado, deixou que o sono lhe tomasse no momento errado. Havia algo de Deus acontecendo naquele lugar, um momento especial, um momento estratégico. E se você, minha querida, já ouviu palavras desde ontem, ou o Espírito Santo já está soprando algo no seu coração, te chamando para o seu posicionamento, te chamando para se levantar, para fazer alguma coisa, para visitar os hospitais, para visitar os presídios, seja o que for, não demore mais, não adie o projeto de Deus. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. É tempo de nós nos entregarmos completamente àquilo que Deus tem para nós. Deus não quer que nenhuma de nós fiquemos de fora da história de avivamento que Ele está fazendo nessa nação. Voltando e finalizando já o texto de Atos 20, a palavra diz, aqui no verso 10, que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, Eutico, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até amanhecer, e todos foram embora. Verso 12, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quem sabe você chegou aqui nem cochilando, você chegou dormindo completamente. Chegou aqui morta espiritualmente. Sente que perdeu algo de Deus. Sente que não era para ter dormido, mas aconteceu. Eu não venho trazer a você uma palavra de condenação, uma palavra de julgamento, porque em algum momento todas nós nos deixamos levar. Todas nós cochilamos, todos nós aqui um dia já perdemos algo de Deus. Eu só quero dizer que ainda que isso esteja acontecendo na sua vida, Deus, assim como Paulo desceu, Jesus desceu para nos religar com o propósito, para nos religar com Deus. Ele enviou o Espírito Santo para que este nos ensine, continue a nos despertar para o propósito que o Pai de amor tem para cada uma de nós. Paulo desceu, ele se inclinou sobre o rapaz. Hoje Deus se inclina sobre você, hoje Deus ressuscita você, hoje Ele levanta você, como Ele levantou a Esther no tempo certo. Hoje Ele levanta você, como Ele levantou a Jael, que estrategicamente fez com que o inimigo fosse morto em seu próprio colo. O inimigo que pensa que está ganhando, mas na verdade é a você a quem Deus vai dar vitória. Deus está dando vitória a muitas mulheres nessa noite. Muitas mulheres sairão daqui de cabeça erguida, vitoriosas, não perdendo para o inimigo, mas afugentando as trevas. Quando você chegar na sua casa, as trevas vão bater em retirada, porque você vai chegar uma nova mulher,
Uma nova mulher para a glória de Deus. É noite, é tempo de ressurreição. Eu oro para que você entenda aquilo que eu estou dizendo. Dormir, em que eu estou dormindo? Eu sou uma mulher tão agitada, eu faço tantas coisas, a minha agenda é tão cheia, eu tenho tantos compromissos, eu quase nem durmo. Um propósito espiritual. Nós somos formadas de alma, corpo e espírito. E que no seu espírito você receba do Espírito Santo a direção, a visão que Ele tem para você. A sua vida não é só levantar, comer, dormir, trabalhar. Existe muito mais para você fazer. Existem vidas para você impactar. Existe tanto que Deus quer que você faça. Na micro, na média, na máxima influência. Vá. Não durma. Não caia do terceiro andar, não. Mas esteja alerta, desperta. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. E Cristo te iluminará, é o que diz a palavra. Eu convido você a se colocar de pé no seu lugar, como alguém que, levantando, já levanta desperta, já levanta acesa, já levanta crendo e disposta para tudo quanto Deus vai